Mais uma vez estamos aí nos dirigindo aos queridos irmãos da Amar Obras Sociais, desejando que a boa mão do Senhor seja abundante sobre a vida de cada um dos amados, de cada um dos que participam aí realizando os trabalhos, as equipes de trabalho, de enfermaria, enfim, todos vocês sejam amplamente protegidos, guardados, livrados pelo Senhor. Queridos, mais uma vez nós queremos nos dirigir a vocês com a palavra de Deus e na reflexão passada a gente mencionou aqui um personagem que nós podemos também hoje analisar, avaliar como é que Deus trabalha na vida das pessoas que o servem. Nós falamos sobre o personagem chamado Gideão, né? Que Gideão foi levantado para ser o libertador de Israel, né? O povo de Israel estava aí cativo e, inclusive, a gente pode aqui, sem delongar muito, avaliar por que esse povo estava escravo. A gente refletiu um pouquinho sobre isso. E dentro daquelas mensagens que temos feito, das características do bom pastor, a gente pode perceber também nesse texto, mais uma vez, uma característica muito importante, que é a da proteção, não é? Que nós temos já refletido aqui algumas vezes com vocês. Então, queridos, vamos analisar aqui que Gideão não era o guerreiro poderoso, corajoso, que a princípio estava sendo levantado. Ao contrário, ele era um guerreiro medroso. Nós vamos considerar isso aqui no texto que nós citamos na semana passada, de Juízes, capítulo 6. Olha só, vamos considerar aqui primeiramente, antes do chamado, o que o povo de Deus fez que o levou a ser escravo de outras nações. Juízes 6:1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Fizeram o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Interessante que esse número 7 aqui, para o povo judeu, tinha muitos significados. Eles tinham muitos significados. Se nós formos aqui percorrer a Bíblia, nós vamos achar vários significados da palavra 7, né, na cabalística judaica. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês é que o povo fez o que era mal perante o Senhor. E nós falamos que todas as decisões e escolhas que fazemos erradas, nós trazemos consequências. Aqui para o povo de Deus, a consequência foi ser escravo de outras nações. Mas a gente entende que Deus, ele usa situações que aos nossos olhos humanos parece que isso não vai dar certo não. Mas olha só, Deus entregou o seu povo aos medianitas. Deus aqui entregou o seu povo aos medianitas, porque Deus usou aquela nação para ser a disciplinadora, né, que estaria corrigindo o seu povo nessa situação de desobediência em que eles estavam inseridos. E também aqui há um outro texto aqui da carta aos Hebreus, que eu gostaria também de ler paralelamente ao texto de Juízes, que está no capítulo 12, versos 6 e 7, e vocês vão agora perceber que alguma coisa interessante quando o escritor deste livro,
nos escreve o seguinte: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Que filho há que o pai não corrige? E quando eu disse aqui, né, que Deus ele usa situações, até mesmo povos, para corrigir os seus filhos, ele está dizendo aqui, né, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então, queridos, qualquer situação que a gente esteja envolvido, em que nela a gente está em desobediência a Deus, ele vai nos corrigir de uma ou de outra maneira. De uma ou de outra maneira. Não há como nós querermos fugir disto. E aqui então a gente percebe que Deus, né, para a disciplina que perseverais. Ele está dizendo aqui: Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Que filho há que o pai não corrige? Então, quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós tropeçamos, Deus nos corrige. E Ele faz isso com amor, para nos proteger, né? Para nos proteger, para nos resguardar. Olha só, há um outro texto lá no livro de Reis que fala da experiência de Eli. Era sacerdote da nação de Israel. Eli, né, tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E esses filhos de Eli começaram a fazer coisas erradas, todas contrárias aos ensinamentos da palavra de Deus. E o que aconteceu com esses 2 moços? O seu pai, no caso o sacerdote, não os corrigiu, não os disciplinou como deveria. E aí, queridos, eles foram disciplinados por Deus, mas de uma maneira muito dolorosa. Deus tirou a vida dos 2. Olha que coisa séria, olha que coisa pesada. Deus tirou a vida dos 2. Por quê? Desobedeceram e permaneceram na desobediência. Hoje, queridos, em relação ao pecado, por exemplo, o que vai acontecer com a pessoa que está no estado de pecado e continua pecando? Será que essa pessoa está bem com Deus? Vocês acham? Será que uma pessoa que fica aí, né, nesse estado de pecado, pecando diariamente, você acha que o que você acha? Será que essa pessoa vai receber coisas boas de Deus em desobediência? O que a Bíblia diz sobre o salário do pecado? Vocês conhecem. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Deus, querido, Ele usa métodos, maneira para disciplinar os seus filhos. E ainda dentro desta palavra de Juízes, a gente percebe que a nação estava numa situação extrema de penúria. Olha só o que o verso 4 do capítulo 6 nos fala. 6:4 diz assim: e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Por isso que Gideão estava lá malhando trigo num lugar apertado, difícil, estreito, que era o lugar onde se exprimia as uvas, o lagar. Então, a penúria, a situação era de extrema dificuldade realmente para o povo de Israel naquela hora, né? Estavam aí, tendo tudo, né? Todo o seu sustento, né, dizimado, destruído, destruindo os produtos da terra e não deixavam Israel sustento algum.
sustento, não havia sustento algum para o povo poder sobreviver. Então, a gente pode perceber também, lendo outro texto, está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 18, verso 2, vamos localizar aqui esse texto da palavra de Deus, para a gente também tirar mais lições para nossas vidas, diante do que nós estamos refletindo aqui nessa tarde com vocês. E a palavra de Deus vai nos mostrar aqui uma outra experiência que diz o seguinte: partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Por quê? Não chovia já há muito tempo. 3 anos e 6 meses sem chuva. E aí, queridos, a fome começou a assolar a nação. Mas por que aconteceu isso? Porque o povo não acatou a mensagem do profeta Elias, permaneceu rebelde, ou principalmente o rei e a rainha, eles endureceram o coração para com Deus, e aí Deus usou o profeta e ele orou e ficou sem chover. Aí, fome, desgraça, dor, perda, choro. Queridos, como que há pessoas hoje também, diante da pandemia que tem assolado o mundo, pessoas que estão passando também por esse calvário de dor, de lágrima, de sofrimento, de desespero, de angústia. Olha o privilégio que vocês têm de estar num lugar onde vocês são bem cuidados, vocês são amados. Olha só, a família aí, vocês são amados, não só por Deus, mas por pessoas também, que desejam o bem-estar de vocês. Queridos, falando em bem-estar, a gente sempre lembra, a nossa casa, a futura residência de vocês, está lá em fase de acabamento. Demorou um pouco, está demorando, mas vamos esperar com paciência que a hora vai chegar e nós vamos poder estar lá juntos para glorificar o nome do nosso Deus. Então, queridos, acontecem situações em que a gente pode perceber que até algumas situações parece que Deus se esqueceu da gente, mas nada, é nada. Naquele momento, quando a gente às vezes pensa que Deus nos deixou, é aquele momento que Ele nos segura nos seus braços. Vocês lembram daquela ilustração da pegadas na areia? Que uma pessoa teve um sonho, nesse sonho, durante a trajetória da vida dele, haviam 2 pares de pegada na areia. Aí, quando ele percebeu que naqueles momentos mais críticos da sua vida, mais dolorosos, mais difíceis, sofrimento, de aperto, de angústia, ele só via um par de pegadas. Aí ele foi reclamar com o Senhor: Senhor, por que quando eu mais precisava do Senhor, o Senhor me abandonava? Aí o Senhor falou para ele: não, meu filho, você está enganado. Naquele momento em que você passou por essas aflições todas, você estava nos meus braços. As pegadas que você via na areia eram as minhas. Você estava nos meus braços. Querido, não há lugar melhor para estar, sendo bem cuidado, do que nos braços do Senhor. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Na necessidade, o que o povo fazia? O que na nossa necessidade nós precisamos fazer? Nessa pandemia, qual é a necessidade que existe? A gente peça que isso passe, nessa nuvem negra, vá embora e que a gente volte à normalidade, não é isso? E olha aqui, o que o povo de Deus fazia? Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas. Então, diante da dificuldade, diante do problema, vamos usufruir da proteção do Senhor, vamos clamar a Ele, vamos clamar. Ele diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes
que não sabes. Então, queridos, o povo voltou-se para Deus, clamou a Deus. E aí Deus usa, né, pessoas, como aqui no caso, né, ele estava convocando Gideão para executar essa missão. Nós falamos aqui, né, que Gideão era um guerreiro medroso, mas não vai dar para nessa tarde a gente abordar mais especificamente essa postura, essa situação, essa maneira de ser de Gideão. Mas, querendo Deus, nos permitindo, a gente, em próxima, né, oportunidade, ocasião, a gente faz isso com vocês, a gente vai expor aqui, né, a experiência de Gideão, que não é muito diferente das nossas, diante de situações de perigo, né, de pressão, de depressão, de tantas coisas ruins às quais nós estamos sujeitos no dia a dia da nossa jornada. Vamos orar? Pai bondoso, muito obrigado por mais esse momento, que a graça do Senhor seja com cada querido da AMAR, ó Deus, não só dos que moram, mas também dos que trabalham, dos que presidem, ó meu Deus, que a boa mão do Senhor, poderosa, possa ser constantemente sobre essa casa. Abençoa aquela construção que ali está sendo edificada, que o Senhor possa, Deus, mover os corações com liberalidade para, ó Deus, ofertar, para ajudar. Fica conosco, abençoa, Senhor Deus, nossas casas, nossas famílias e todos os demais irmãos que toda semana estávamos aí juntos, ó Deus. Edinho com seu violão, Netinha, o irmão também George, o irmão Marcelo e tantos outros, ó Deus, que no dia a dia estávamos aí juntos. Que o Senhor também esteja guardando cada um deles, ó Deus. Abençoa, fica conosco, perdoa-nos, ó Deus, o nosso pecado. É a oração que o teu servo te faz, agradecido. Eu oro-te no nome poderoso de Jesus. Amém? Amém. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor. Até uma próxima oportunidade, Deus assim nos permitindo. Um abração a todos vocês. Fiquem na paz de Jesus.